Bom, gente, bom estar aqui de novo com vocês. Na palestra anterior, a gente falou sobre o solteiro poder, sim, estar aberto para o casamento. Não só aberto, mas sem medo, sem vergonha e com intencionalidade na busca, né, na procura por um bom marido ou uma boa esposa, porque o casamento é um bom presente de Deus. E se o seu coração está completo em Cristo, você está livre para desejar as coisas boas que Deus criou. E o autor daquele livro que eu mostrei para vocês, Ainda Não Casei, ele coloca de um jeito muito legal, que ele fala assim, que o casamento, ele é um excelente presente de Deus, mas ele é um Deus terrível. Lembrei da palestra do Nicodemos. Os nossos planos, gente, os nossos sonhos, eles têm potencial, sim, para se tornarem ídolos no nosso coração. Inclusive essas coisas que são boas, o casamento, filhos, trabalho, coisas boas que Deus nos chamou. E vocês sabem que quando nós rendemos adoração a essas coisas, o inferno vai ser o limite de onde a gente vai, como a gente comentou lá na primeira palestra. A gente vai agir de todas as formas possíveis para conseguir aquilo que a gente quer, aquele que é o nosso Deus. É por isso que eu estou reafirmando que à medida que você deseja casar, você tem que desejar Deus ainda mais e buscá-lo mais ativamente do que você busca o casamento. Porque, caso contrário, o seu resultado vai ser dor e vai ser decepção. Os ídolos não vão te preencher. E eles surgem no coração quando o seu amor por Deus é bem fraquinho. Você precisa amar a Deus acima de tudo, com todo o seu coração, com toda a sua mente, toda a alma, toda a sua força, e amar o próximo como você mesmo. São mandamentos que nós devemos perseguir com diligência, porque vai guiar tudo o que você fizer. Vai guiar o seu desejo pelo casamento, vai guiar o seu entendimento do que é o casamento, vai guiar a sua escolha de com quem casar, como nós vimos lá na outra palestra, e vai guiar esse processo de conhecer alguém, seus dates, os encontros, as conversas. E a gente tem que prestar atenção mesmo, porque todo pecado que você comete, que a gente comete, ele é uma quebra de pelo menos um desses dois. Amar a Deus acima de tudo, ou amar ao próximo, né? E amar ao próximo como você mesmo. E esse é meu ponto aqui nessa conversa com vocês agora. Porque, como cristãos, nós não podemos usar o modelo de encontro, o modelo de relacionamento amoroso que o mundo usa. Não são os filmes, não são as séries que têm que guiar a forma como a gente busca um relacionamento, a forma como a gente conhece alguém. É a palavra de Deus. A começar que no mundo as pessoas entram nessa porque elas querem ficar. Ainda usam essa palavra, gente? Jovens ainda usam ficar? Acho que não, né? Deve ter outra coisa aí. Eles querem alguém para simplesmente namorar, para aproveitar o tempo junto. E o foco disso é sempre satisfazer a si mesmo. E eles cada vez menos querem se casar. E quando se casam, a separação é um passo, né? É bem rapidinho o que acontece. E não é isso que você como cristão, você como cristã quer. Não é isso que nós buscamos, como nós vimos. O cristão quer alguém para se casar, mas o cristão não ama mais a ideia de casar do que ele ama a Deus e do que ele ama seres humanos reais. Ou seja, o cristão ele não quer alguém para casar de qualquer jeito, e ele não quer alguém para casar a qualquer custo, fazendo de qualquer forma. E a gente vive numa época que, para casar, a gente passa, como eu falei, por todo um processo cansativo, que vocês já não aguentam mais, né? Tem o processo de conhecer, de conversar bastante, de sair uma vez, 2 vezes nos encontros, na maioria dos casos também de namorar antes de noivar. E as coisas vão mudando, né? Eu sei que não tem ninguém aqui dessa época, mas existiu uma época em que esse processo de se conhecer era pessoalmente. Eu sei que ninguém aqui que está aqui é dessa época. Inclusive, assim, eu ouvi falar, né, quem
que era assim, ia na varanda de casa conversar, às vezes da janela de casa conversar. Cartas, enviavam cartas um para o outro. Eu sei que ninguém aqui viveu essa fase, tá? Eu já ouvi coisas assim. Teve também a época do telefone, que aí também, além dos encontros pessoalmente, tinha aquelas horas e horas no telefone, gastando muito dinheiro, né? Os pais ficando doidinhos. Alguém viveu aqui essa época também? E nesses dois casos que eu falei, era um pouco mais incomum o relacionamento à distância também, porque por causa das circunstâncias. Existia, claro, mas era menos comum. Então, as dúvidas também sobre namorar à distância, se dá certo, se não dá certo, não era também tão frequente, né? E aí veio a época de coisas que eu sei que vocês também não vão lembrar, MSN, ICQ, bate-papo UOL. Da Orkut é mais atual ainda do que essas coisas que eu estou falando. Só quem viveu sabe, né? E, bom, além dos encontros pessoais. E aí, nesses que eu falei, era aquela época em que a internet tinha um horário específico para você conectar, ocupava o telefone, era aquela confusão. E a gente vive agora num tempo muito legal em que a gente está 100% conectado. E a gente pode se falar a qualquer hora, diversas vezes. Você conta tudo que você está fazendo para sua amiga, para a pessoa que está conversando ali, né, o date, e ao dia inteiro. Estou indo fazer não sei o quê. Seja isso bom, seja isso ruim, é o tempo que a gente está vivendo agora. É foto, é videochamada, é tudo, compartilhamento simultâneo, foto do que o gatinho fez no dia, é isso, vocês percebem, né? Então, agora, o que acontece é que, se você chutar a árvore aqui da frente dessa igreja, vão cair uns 20 casais que casaram porque se conheceram na internet, né? Basicamente. E que vários casais que moravam a quilômetros de distância e que agora se uniram por causa da tecnologia. Então, essa é uma realidade. Essa é uma realidade. E como é que a gente está lidando com essas facilidades todas? Porque facilitou, né? Porque facilitou é um fato. Mas facilitou as coisas boas e facilitaram também os perigos, né? Desse excesso de contato, desse excesso de compartilhar a sua vida, desse excesso de compartilhar o seu coração. A gente pode inventar a tecnologia que for, gente, mas se olhar para trás, a gente vê que não tem nada novo debaixo do sol, não, como bem diz o pastor Emílio também, né, no livro sobre Eclesiastes, que eu indico muito que vocês comprem lá embaixo. A gente conhece vários livros sobre corações partidos, sobre friendzone, desde os tempos de Jane Austen. Não tem nada novo, mas aí melhora, né? Continua assim, vários livros sobre isso. A gente não tem que culpar a internet, mas que está mais fácil, tá. E se você está aberto e intencional para conhecer uma pessoa para casar, como pensar com sabedoria e piedade sobre esse processo nos dias de hoje? A Bíblia fala muito mais sobre como deve ser essa aproximação com o sexo oposto, gente, do que a gente quer, de fato, acreditar. E a opinião popular quer acreditar, aceitar, né? Independente de se é por carta, se é por telefone, se é por videochamada ou se é pessoalmente. E, para começar a pensar sobre isso, eu gosto muito de como os autores de um livro chamado Sexo, Amor e Relacionamento, que é da editora Monergismo, eles tratam sobre isso. Eu não concordo com tudo que eles falam nesse livro, mas alguns pontos são bem legais, e esse é um deles, que eles chamam a nossa atenção para quais são as categorias que Deus criou de relacionamento, né? Essas categorias que Deus agrupou para o relacionamento homem e mulher. E eles colocam, né, que o que é o relacionamento familiar, o relacionamento conjugal e o relacionamento com o próximo. No relacionamento familiar, a gente sabe bem, né, lá em Levítico também, 18:6, nenhum homem se chegará a qualquer parenta de sua carne para descobrir sua nudez, eu sou o Senhor. No relacionamento conjugal, aqui eu estou resumindo, no contexto do casamento, as relações não são apenas permitidas, como também são ordenadas. E no relacionamento com o próximo, estão
todos os relacionamentos com sexo oposto, que não são família e nem um relacionamento conjugal. Aqui estão os amigos, as amigas, a pessoa que você está conhecendo, a pessoa que você está saindo e a pessoa que você está namorando. E eu estou muito com esses autores quando eles argumentam que parte da razão porque há tanta confusão em aplicar os padrões de pureza, e eu acrescento também os padrões de cuidado emocional no relacionamento de conhecer alguém, no relacionamento de namoro, é porque nós criamos uma categoria à parte das Escrituras, que é o namoro. Antes, o namoro, o date, o encontro, era algo que um rapaz e uma moça eles faziam. Eles saíam para um encontro. Hoje, o namoro é algo que eles são. É assim que é tratado o namoro, algo que eles são. E aí, o namoro, mesmo dentro da igreja, mesmo o namoro cristão, ele está se afastando cada vez mais do relacionamento com o próximo. E esses autores eles colocam assim: é isso que queremos dizer. A Bíblia silencia sobre os limites dentro do relacionamento de namoro, precisamente porque Deus não vê o relacionamento de namoro como algo distinto do relacionamento com o próximo. Mas, como cristãos, nós temos que ter esse fundamento muito claro, gente, na hora de conhecer alguém, de que toda pessoa não casada está vinculada aos padrões que Deus definiu para relacionamento com o próximo. E, de acordo com a palavra de Deus, nós não devemos fazer nada com sexo oposto que nós não faríamos com um parente de sangue. Isso, os autores colocam, esclarece dramaticamente, dá uma resposta objetiva para até onde nós podemos ir, quão longe é muito longe, né? Ana, você veio aqui dizer para a gente que você é contra o namoro? Eu já estou me adiantando essa pergunta, porque vai aparecer aí, né? Eu estou falando isso aqui. Eu achando que a parte difícil estava para o pastor Emílio e para o pastor Ali. Gente, eu já não fui contra o namoro e eu já fui contra o namoro. Justamente porque tem muita confusão. A gente faz muita confusão com isso. Hoje, e eu quero deixar muito claro que essa é a minha opinião, tá? E é a minha opinião agora. Hoje eu não sou contra o namoro se esse namoro foi entendido de uma forma correta dentro da igreja. Eu sou contra o namoro do mundo, mas eu não sou contra o namoro cristão que compreende que esse relacionamento, que esse processo ali, ele está dentro de uma categoria que é o relacionamento com o próximo. Tá? Por que eu não sou mais contra? Porque com namoro ou sem namoro, a gente faz uma confusão danada, né? A gente se fere nesse processo e a gente está falhando demais com a clareza das intenções nesse processo de conhecer alguém. E tem muita gente saindo igualmente ferida de relacionamentos que não são assumidos nesse processo de conhecer alguém. Então, você vê uma moça e um rapaz que estão há um bom tempo passando o dia inteiro juntos, eles estão há meses conversando no WhatsApp todos os dias, eles passam até anos compartilhando de uma intimidade emocional imensa um com o outro, e quando você pergunta o que está rolando entre eles, eles dizem: nós somos só amigos. Ou nós estamos só nos conhecendo. Mas ressalto, passam meses, passam anos, e essa é a resposta. Nós somos um pouquinho mais do que amigos. Uai, gente, é o quê? Isso. E não só quando pergunta de fora, né? Tem a questão também de que mesmo as pessoas que estão dentro desses relacionamentos, elas não sabem o que está acontecendo. E eu recebo muita mensagem de mulheres no meu Instagram, que eu também assim, só comprovo, ali é um ótimo ambiente de pesquisa, porque é muita mulher na dúvida do que está acontecendo naquilo que ela está vivendo ali. Isso é muito triste, isso é muito confuso, né? Isso é muito confuso. E é aí que vem o quê? O que nós temos chamado hoje em dia de defraudação. Nosso Deus não é um Deus de confusão. E a gente não pode se permitir entrar nesses relacionamentos confusos. Gostando ou não do termo para descrever o que está rolando aí,
Se você não é casado com esse rapaz, se você não é noiva desse rapaz, e vocês estão aí nesse tipo de relacionamento que está envolvendo algum tipo de exclusividade, a linguagem que a gente usa em português para isso é namoro. Em inglês é dating. Se você souber outros, você me manda também. Mas é o termo que a gente usa hoje em dia, tá? Porém, esse relacionamento, como eu falei, ele é diferente. A gente não tem que lidar com ele como o mundo lida. Ele tem que ser diferente do mundo. E como é que ele é diferente do mundo? Vou ler de novo para vocês Efésios 5, 31, 32, que a gente leu também na primeira. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. E vou voltar, e aí eu vou ler a referência aqui de Gênesis 2, 24 e 25. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Isso aqui é um lindo retrato, como eu falei na primeira palestra, do que significa estar unido num casamento. Mas, além disso, isso daqui está nos dizendo sobre o tipo de relacionamento que envolve o casamento. E aí, nesse livrinho aqui que eu mostrei para vocês mais cedo, eles trabalham bem esse assunto e eles colocam que o que está envolvido, então, a partir desse versículo, dentro de um relacionamento do casamento, é o comprometimento, a intimidade e a interdependência. É nessa ordem. É comprometimento, intimidade e interdependência. O comprometimento, ele tem que vir antes da intimidade e da interdependência. No caso do casamento, esse comprometimento é um comprometimento irrevogável. No casamento, o homem está completamente comprometido, ele está amando a sua esposa como Cristo ama a igreja e está praticando o autossacrifício por ela. A mulher também está comprometida com seu marido, submetendo-se à autoridade dele, como a igreja se submete a Cristo. Se tornaram uma só carne. Esse relacionamento envolve intimidade. Essa intimidade ela é espiritual, ela é emocional, ela é física. E no comprometimento, ele se realiza pela fidelidade. E na intimidade, ela vem através da partilha. Ela vem através de partilhar sonhos, paixões, fardos, medos, futuro, passado. Estão pegando onde eu vou chegar, né? E tem a interdependência, porque no casamento não são mais duas pessoas fazendo suas próprias coisas. Eles são um time, eles são uma equipe, eles estão trabalhando juntos. Os cristãos que estão buscando isso no momento em que estão conhecendo outra pessoa, eles não estão buscando namorinhos para suprir a sua própria carência. Eles não estão buscando namorinhos para ter intimidade e interdependência sem comprometimento. Portanto, quando você está conhecendo alguém com propósito, esse relacionamento ele tem que caminhar para um crescimento de quê? Comprometimento. Só isso. Ele não tem que caminhar antes do comprometimento para uma intimidade responsável, para uma interdependência responsável. Apenas isso antes de casar. Porque a tendência é a gente inverter as ordens. E o mundo inverte essa ordem. O mundo vai para a intimidade e para a interdependência dentro do namoro. Aí depois que eles comprovam lá um monte de coisa, sei lá, que eles querem comprovar, e aí vai para o comprometimento. E são muitas também as amizades sem limite com o sexo oposto, cheia de compartilhamento de intimidade, de coração, e não tem nenhum comprometimento. E é claro, gente, que assim, no primeiro encontro, o nível de comprometimento ele é baixo, né? Não tem aquela expectativa de exclusividade, de tempo junto. Então, você sabe que você não pode cobrar isso. E é importante falar isso, né? Porque tem os homens aqui, e eu falei algumas coisas para os homens, mas eu sei também que as mulheres elas já vão muito cheias de expectativas, e às vezes para o homem isso também é muito complicado.
Então, você não pode cobrar logo de cara num primeiro encontro esse tipo de coisa, vocês estão se conhecendo. Mas você tem que pensar assim mesmo nessas primeiras conversas, para você não criar expectativas e encher sua imaginação de coisas só porque um rapaz te deu um oi, te mandou uma mensagem. Calma, calma. Qual é o nível de comprometimento num primeiro encontro, numa primeira conversa, numa primeira mensagem que te mandou lá no direct do Instagram? É um comprometimento, é um nível de comprometimento de um irmão e de uma irmã em Cristo, com cuidado e com respeito. Porém, à medida que vocês dois estão se conhecendo, que estão passando tempo juntos, que estão dedicando, que estão se envolvendo emocionalmente, já saíram algumas vezes, já conversaram por algum tempo, esse nível de comprometimento ele tem que começar a crescer. Você tem que perceber esse nível de comprometimento aumentando. Porém, do casamento, até chegar no casamento, vocês ainda são irmão e irmã em Cristo, tratando com cuidado e com respeito. Mas ele tem que ir crescendo. E se esse comprometimento não for crescendo, minhas irmãs, irmãos também, eu sei que também acontece, mas se esse nível de comprometimento não for crescendo, é prudente que você vá se afastando e não que você vá indo mais além para tentar encontrar e dando mais intimidade para tentar conquistar esse comprometimento. Você não pode ir fazendo um caminho contrário, o comprometimento não cresce e aí você vai entregando mais e mais e mais o seu coração. Não, você tem que guardar o seu coração. E essa é uma luta um pouco mais difícil para as mulheres durante esse processo, porque você tem que guardar, tem que baixar as expectativas, lembrar do nível apropriado de comprometimento e não... Primeiro encontro, você já está sonhando com a cerimônia de casamento, já está escolhendo o nome dos seus filhos, já pega o aplicativo para fazer o match, para ver como é que vai ser o bebezinho. Não desperte nem provoque o amor enquanto ele não o quiser, te aconselhou a noiva de Salomão, Cantares 2:7. Não tente despertar o amor romântico em você, nem no outro, se vocês não estão dentro de um relacionamento de casamento. Manas, não entregue o seu coração para o homem até saber o que ele planeja fazer com o seu coração. E se ele tem maturidade espiritual para fazer o que ele está falando. Tem gente que fala que é uma beleza. Homens, não tentem conquistar o coração de uma mulher se você não quer. Se você não tem condições de pegar e guardar o coração dela naquele momento, não tente fazer isso. O ponto ele é muito simples, diz os autores de Sexo, Namoro e Relacionamento. Você não deve se comprometer romântico ou sexualmente a um relacionamento que não esteja explicitamente se movendo em direção ao casamento. Isso não apenas não seria emocionalmente tolo, como também moralmente irresponsável. Então, deveria ser muito simples calcular que, se você não tem previsão de casar, se você não está no momento que você está com uma previsão de poder casar, não é sábio começar esse processo. Se não é quem você quer casar, como eu falei lá na primeira palestra, que eu falei, se você não sabe ainda, se você só achou a pessoa, a fé dela é muito legal, mas você ainda está... Não é sábio você começar esse processo de tentar conquistar o coração dela. Homens, até que vocês estejam prontos para segurar fielmente o coração de uma mulher e não apenas as mãos dela, não entre num relacionamento de namoro. Mas uma vez que você começar esse processo de conhecer alguém, homens, mulheres, não quer dizer que você é obrigada a casar. Não é isso que eu estou falando. Mas quer dizer, sim, que você está num processo, daí você está conversando, você está, não sei, talvez namorando com um irmão em Cristo, com uma irmã em Cristo. Então, você tem responsabilidade com essa pessoa, porque você ama a Deus acima dela, acima de tudo, acima de você, acima dos seus prazeres.
e porque você ama ela, você ama ele, essa pessoa que você está nesse relacionamento, mais do que você ama a sua vontade de casar, mais do que o seu desejo de casar. Você vai respeitar e você vai cuidar do coração dela. E pensar isso, de amar o próximo como a você mesmo, tem outro aspecto quando você for pensar nesse processo de conhecer alguém, tá? Que é o seguinte: você pode estar saindo agora, homens, você pode estar saindo agora com a futura esposa de um irmão em Cristo seu. Né? Ainda mais em igreja, a gente vê muito isso acontecer. O pastor Nicodemos deu um exemplo aqui do casamento dele, né? Mulheres, você pode estar saindo, você pode estar namorando o futuro marido de uma irmã em Cristo sua. Está escrito pausa dramática aqui, no meu roteiro. Porque, né, é dramático. Gente, então, nesse processo, você sempre procure olhar para outra pessoa como uma imagem de Deus, uma portadora da imagem de Deus. Ela é uma filha de Deus, meu irmão. Ele é um filho de Deus, minha irmã. Em vez de você olhar para essa pessoa como só para o meu bel prazer. Lembra do que a gente falou? Não é isso que a gente busca. Essa é a nossa diferença. Quer dizer que esse seu relacionamento aí, ele tem que acabar. Eu não sei se você está vivendo isso nesse momento, se você está num namoro, se você está numa conversinha, se você está numa amizade sem limite, mas ela tem que acabar. Ela tem que acabar de uma forma ou de outra. Ou ela tem que caminhar em direção ao casamento, ou ela tem que acabar. Diante disso, está tudo bem, é tudo normal um homem e uma mulher ficarem saindo o tempo inteiro sozinhos, passando horas, madrugadas no WhatsApp, conversando sobre tudo, contando a vida inteira um para o outro, dividindo o coração para tudo, conversando, saindo, uma intimidade emocional enorme um com o outro por anos, por meses, e os dois dizendo que não têm um interesse romântico um no outro. Se você faz parte de um relacionamento assim, com todo esse envolvimento emocional, de companhia, e nenhum dos dois tem aspiração romântica um pelo outro, saibam que vocês são os primeiros que eu conheço em anos de experiência com cristãos solteiros dessa situação. Eu poderia ter dito isso, tá? Mas não foi eu, não. Foi esse pastor aqui, que, sim, tem anos de experiência tratando com solteiros. Gente, todo esse tipo de envolvimento com o sexo oposto, que envolve essa intimidade imprudente, com intenções incertas, é uma bagunça, é uma tolice, não tem clareza nisso, não tem clareza nesse relacionamento. E vejam, mulheres, manas, outros homens que estão vendo essa situação dessa sua amizade sem limites, vocês percebem o que pode estar passando na cabecinha deles? Eles não vão interferir nesse relacionamento de vocês dois. Ah, mas é só amizade, mas ele não sabe. E, enfim, vocês já entenderam, né? Não é. Tem muitos homens adultos que buscam mesmo essa amizade com as mulheres, mais íntima, com mais intensidade, porque eles têm necessidade dessa companhia feminina. Claro, eles têm essa necessidade, mas eles não estão dispostos a assumir um comprometimento. E ele é cristão, então ele tem que ficar ali naquela coisa, né? Só que, gente, é de casamento que esse irmão precisa. Ficar saindo com uma mulher solteira pode até ser uma estratégia dele contra a solidão, mas é uma estratégia que está interferindo no desejo de Deus para a maturidade dele. Então, não colabore com isso também, sabe? Existe amizade entre homem e mulher na igreja? Sim. Ela pode existir? Pode. Ela existe. Eu não estou aqui dizendo que não. Deus nos colocou nesse corpo diverso, a gente está na igreja, não é só para ter amizade com mulheres, não é só para ter amizades com mulheres solteiras, se eu estou solteira, não é só para ter amizade com mulheres casadas, se eu estou casada, não é só para fazer parte do grupo de adolescentes, se eu sou adolescente. Nós estamos num corpo diverso, é para nos relacionarmos mesmo.
Mas a gente não lida com esses relacionamentos da mesma forma. A forma como eu lido com as adolescentes na minha igreja não é a mesma forma que eu lido com as mulheres da minha idade. As conversas que eu tenho com mulheres solteiras não são as mesmas conversas que eu tenho com mulheres casadas, nem com crianças, enfim. Então, eu me relaciono de forma diferente com essa diversidade. E a gente tem que pensar também que essa amizade com o sexo oposto, ela também precisa de limites, ela também tem suas diferenças. Ah, mas é muito mais fácil se relacionar com um homem. O nosso relacionamento com o sexo oposto, ele tem que ter limites. 1 Timóteo 5, de 1 a 2, fala assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Então, meus irmãos, você tratar uma moça da igreja como uma irmã é muito diferente de você tratá-la como uma pretendente, se essa não for sua intenção com ela. Minhas irmãs, tratar o seu irmão em Cristo como um irmão é muito diferente de você tratá-lo como um pretendente, se essa não é sua intenção. Que a mulher também faz isso. Ela quer só deixar ali só para garantir, assim, vai aqui, né? E você pode até insistir nisso na sua vida, mas, meu irmão, minha irmã, quando essa pessoa aí, que você está nesse relacionamento esquisito, casar, essa amizade esquisita de vocês não vai continuar desse jeito, pode ter certeza. Nós precisamos lidar com esse processo com propósito e com clareza. São itens obrigatórios. Você tem que buscar mais clareza do que intimidade. Esse autor de Ainda Não Casei, ele diz exatamente assim: enquanto o grande prêmio no casamento é a intimidade centrada em Cristo, o grande prêmio no namoro é a clareza centrada em Cristo. Iludir uma irmã, enganar, mentir, causar uma decepção, não são atitudes de um cristão. A gente não pode fazer isso de forma intencional. O homem não é obrigado a se comprometer com uma mulher, mas ele é obrigado a ser claro e honesto sobre o seu comprometimento, sobre as suas intenções, sobre para onde está indo isso. Porque o propósito do namoro cristão é que os dois cheguem a uma conclusão de se vão casar, né? Esse processo de conhecer alguém. Não é para passar tempo sem nenhum propósito. Não é para ficar suprindo carências que você está sentindo. Então, é preciso ser intencional. Se você entra nesse processo, se você sabe onde vocês querem chegar, precisa de intencionalidade. Se esforçar por chegar a uma conclusão. Nós somos filhos de um Pai da verdade. A gente tem que ser diligente nas verdades das nossas ações, nas verdades das nossas falas, do que a gente posta, de como a gente responde a alguém nas redes sociais. Tem que ter clareza. Para ter verdade, tem que ter clareza com o que você está informando para o outro, de todas as formas que você se comunica. E é claro que, nesse processo de deixar as coisas claras, de se conhecer, alguma intimidade vai crescendo, isso é comum. Mas ela vai ter que ser desenvolvida com passinhos controlados, enquanto esse comprometimento tem que correr na frente dessa intimidade. Entende? Esse é o meu ponto. Porque o erro é justamente que, muitas vezes mesmo, as pessoas buscam na intimidade a clareza. Quer ir lá mais fundo na intimidade para encontrar essa clareza que tem que buscar, como se fosse um ensaio, né? O namoro como se fosse um ensaio para o casamento. E ele não é. Porque Deus não deseja, Deus não quer que o seu processo de conhecer alguém seja arriscado, que seja pecaminoso. Ele, de forma alguma, ele não planejou para isso. Deus planejou a intimidade para dentro do pacto do casamento também, para te proteger. Você tem que orar por este processo desde o começo, colocar diante do Senhor as suas intenções, buscar clareza em oração mesmo diante do Pai.
E manter assim em oração durante todo o seu processo que você estiver conhecendo alguém, pedindo a Deus por sabedoria, pedindo por discernimento. Você tem que ser clara com você diante de Deus, porque você está dedicando o seu tempo e esforço com outra pessoa. Eu estou fazendo isso porque eu vejo um potencial marido? Eu estou fazendo isso porque eu vejo uma potencial esposa? Ou eu estou fazendo isso enquanto alguma outra coisa não aparece? Busque clareza com a sua família, com a sua comunidade da fé. Não caminhe só você nesse processo. Não, eu dou conta de avaliar se esse cara, se essa moça, se é ele mesmo. Eu vou fazer isso sozinha e deixar minha família, minha igreja de fora. Não faça isso. Isso é o que o mundo faz, não é o que a gente faz. Deixe sua família conhecer a pessoa, deixe a família conhecer essa história, escute o que sua família tem a falar sobre ele, envolva a igreja também nesse processo, suas irmãs, as pessoas mais velhas, seus pastores, presbíteros. Se você está com medo disso, é porque já tem alguma coisa que não está muito certa nesse processo. Se a outra pessoa, não fala nada ainda não, você já tem que levantar aí a sua atenção. Você tem que ter acompanhamento, vocês dois têm que ter acompanhamento. Busca o conselho, oração, prestação de contas, preste contas ao pastor, parentes, amigos. Provérbios 12:15 diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. No mundo, a gente vê nos relacionamentos esse isolamento do casal. E é até incentivado isso, parece super romântico, né? Nossa, sou eu e ele contra o mundo todo. Minha família não aprova, minha igreja não aprova, meu pastor está dizendo que não, os presbíteros estão dizendo que não, minhas amigas e irmãs em Cristo estão dizendo não, mas, nossa, que amor profundo é esse que vai enfrentar todo mundo. Gente, não. Não é isso, está vendo como a gente é influenciado pelas coisas que a gente vê, que a gente lê, e a gente deixa a Bíblia de lado para ficar caminhando perigosamente? Não é você e ele contra o mundo, é você, ele, sua igreja, sua família, você faz parte de uma comunidade. E como um casal que caminha para o casamento, vocês precisam da comunidade. Ainda que eu entenda que esse processo, algumas vezes acontecendo, você acaba, às vezes, tipo, de novo, eu vou lá falar com o pastor mais um. Mas, ele está indo bem, né? Se for tudo certinho, pastor, tudo bem, vamos lá, vamos caminhar juntos nesse processo. E seria muito bom se o homem fosse aquele que declara o seu interesse. Eu entendo que é o melhor caminho, mas eu também entendo que não tem problema a mulher buscar clareza, caso a clareza não esteja aparecendo. Então, como a mulher deve agir se não está tendo clareza da parte do homem? Ela deve ficar mandando mensagem para a Sherlocka para perguntar o que ela acha? Porque eu recebo muita mensagem assim. Quanto menos um homem for claro sobre o comprometimento dele com você, mais você dá passinhos para trás e não passinhos para frente. Você não vai fazer nada para tentar aprender, para tentar conquistar esse comprometimento. Eu não acho que a mulher tem que passar meses, anos ali na posição passiva de tipo, estou esperando a boa vontade dele declarar o comprometimento dele. Não, você tem que ser sábia e você pode sim, e por favor, faça isso. Você pode questionar as intenções disso. O que ele quer? Ele quer uma amiga para conversar e sair? Ele quer passar um tempo para suprir as carências? Ou ele quer te conhecer tendo em vista um casamento? No livro Ainda Não Casei, ele coloca exatamente assim: nós fazemos perguntas bem diferentes quando estamos atrás de clareza ou de intimidade. Quando está atrás de clareza, as perguntas são na linha de até onde posso ir, que tipo de toque é permitido, ele é suficientemente cristão para eu namorar? Agora, em contraposição, se você está buscando clareza nesse processo, você faz perguntas como: ele ama Jesus mais do que ama a mim? Ele costuma cumprir as suas promessas? Consigo vê-lo exibindo autocontrole ou ele se mostra comprometido em buscar aquilo que ele quer? Ela está disposta a me chamar a atenção de forma amável quando eu estou errado?
Tudo, tudo, tudo quanto você fizer, você faz para a glória de Deus. Tudo que você fizer, você faz amando a Deus acima de tudo e ao próximo como a você mesmo. E nós conhecemos a mais alta expressão de amor. O amor que nos amou quando nós ainda éramos inimigas e não tínhamos nenhum tipo de atrativo, nenhuma atratividade mesmo. Foi um amor sacrificial. Ele deu a sua vida, não por amigos, ele deu sua vida por inimigos, para fazer de nós mais do que amigos, mas filhos amados. Nós não precisamos buscar, não precisamos buscar desesperadamente por um casamento, porque a gente já tem esse amor, a gente já tem esse relacionamento que é maior do que todos esses amores terrenos. Por que a gente fica tentando se contentar com menos do que esse amor? É por causa da cruz de Cristo que os nossos relacionamentos com o próximo podem e devem ser livres de pecado. Jesus nos redimiu para que a gente possa amar uns aos outros como Ele deseja que nós amemos. Um relacionamento que amadurece rumo ao amor verdadeiro e piedoso, ele tem que crescer no desejo não de sugar do outro, mas no desejo de se doar, de abençoar, de servir, de se sacrificar. Em Mateus 19, 6, diz que de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que isso diz para a gente é que Deus é o casamenteiro que você quer. É Deus que é o casamenteiro que você está procurando. É Ele que une, mas é Ele também que conduz um ao outro. Então, ore pelo casamento que você deseja. Não precisa ter medo ou vergonha. Coloque diante do Senhor, se é isso que você quer. A nossa satisfação, o nosso contentamento em Cristo não significa que você não possa querer o casamento, que você não possa almejar outras coisas. Não significa que você vai dizer assim, não, eu não vou orar por isso não, porque tanto faz. Não, mas significa que você pode orar por tudo, por cada detalhe, pois Ele é o seu Pai amado. Você deve colocar diante dEle, confiando na sua soberania, confiando que Ele se importa, que Ele está do seu lado e que Ele sabe o que é melhor para você. Então, ore, minha irmã, ore pedindo a Deus que Deus cresça em você. Ore clamando a Deus que você o ame, que você possa buscá-lo mais do que você busca o casamento. Mas ore também por esse casamento, clamando sempre que a sua satisfação esteja nele. Você pode orar a Deus pedindo o marido que você quer, você pode orar a Deus pedindo a esposa que você quer, você pode ser específico quanto ao que você quer, mas você pode ser específico, mas sempre lembrando e tendo a clareza de que Deus vai fazer conforme a vontade dEle, e você descansa nisso. Você ora confiando na soberania de Deus, confiando que a soberania dEle, que a vontade dEle é boa e agradável, e o que vier vai ser para a glória dEle e a alegria nele. Confie que Ele está com você quando você sofre, como vocês viram na palestra do pastor Allen. Você tem esse privilégio de poder colocar tudo diante do Senhor. Você pode colocar diante dele a conversão de um familiar, você pode colocar diante dele o seu namoro, você pode colocar diante dele essas conversas que você está tendo por tanto tempo com aquela mesma pessoa que não se compromete com você. Você pode botar diante dele sua necessidade financeira, você pode colocar diante dele que não chova no dia do seu casamento e que você tenha força, ânimo, contentamento para mais um dia. Você pode. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Pai de misericórdia, nós te agradecemos, Pai, porque nós temos essa oportunidade de estar aqui unidas, buscando mais de Ti, buscando conhecer mais o Senhor, buscando um relacionamento com o Senhor. E pedimos, Pai, que o Senhor cresça em nós, em cada uma dessas irmãs e irmãos que estão aqui. Que, Pai, o amor de todos nós pelo Senhor seja muito, muito maior do que o amor que nós temos pelas coisas boas que o Senhor nos proporciona. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja com cada um aqui,
nesses processos, que se for da tua vontade, que venha, né, o marido, e que nós te pedimos, até podemos colocar diante do Senhor, Pai, que esse processo seja o último, que o próximo a conhecer seja o último, mas que seja como for a tua vontade, Pai, que o Senhor nos ajude a fazer tudo para a glória do teu nome, que o Senhor nos faça com que o nosso espírito se fortaleça mais e mais contra a carne, que ela não vença nesses processos. Nós te pedimos que esteja conosco, Pai, no nosso sofrimento, nas nossas alegrias, e que nós busquemos ativamente, cada uma aqui, cada irmão aqui, a Tua palavra e aquilo que o Senhor fala sobre o casamento e sobre os relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer 2 perguntas aqui. Já ouvi dizer que se o rapaz é um talvez, ele é um não. Isso é verdade? Como ter equilíbrio para não defraudar quando estamos em dúvida sobre namorar ou não alguém na fase de conversa intencional? Se ele é um talvez, ele é um não mesmo? De novo. Está posando, né? Não. Se ele é um talvez, ele é um talvez. Ele não é um não ainda, tá? Calma. Calma, gente. É porque nesse processo tem dúvidas mesmo, mas a gente está buscando essa clareza. Então, ele é um talvez. Mas ele não pode ser um talvez por tanto tempo assim. Então, você busca essa clareza, como eu falei na palestra, conversando com pessoas mais velhas, conversando com o seu pastor. Tem que chegar um momento que esse talvez é sim ou não. E é importante você não fazer essa caminhada sozinha, tanto no sentido do seu relacionamento com Deus, mas pedindo ajuda mesmo. Pastores são ótimos para isso, eles estão aí para te ajudar, para ajudar a cavar mais fundo no seu coração, a alinhar seu coração, né, pastor Allen? Vem responder essa pergunta aqui. Mas assim, peça ajuda, eles vão te ajudar a tirar o que você está escondendo, porque existem muitos fatores para esse talvez. Pode ser de fato que não é a pessoa e você está querendo forçar que seja a pessoa, mas pode ser também que está tudo bem, mas você está com medo, você está com inseguranças. Então, é mais isso, sim. Eu entendo que está tudo bem, como eu falei, você entra num processo, não quer dizer que você precisa casar com essa pessoa quando você está conhecendo ela, mas você tem que buscar essa clareza. É assim que você não vai defraudar essa pessoa. Se essa pessoa é um talvez, não diga para ela que ela é um sim. Eu acho que aí já é um bom começo, né? E a outra pergunta é: quais os limites da interdependência emocional e espiritual no namoro? Essa é difícil. Eu não sei se eu sei responder muito bem essa pergunta, mas eu acho que não tem que ter interdependência emocional no namoro, enquanto ele não caminhar para um casamento de fato, para um noivado, para um comprometimento sério. Para além desse relacionamento com o próximo, porque como eu falei, eu entendo, né, junto com esses autores, que a interdependência, seja ela emocional, espiritual ou física, ela vem depois do comprometimento, ela vem depois da intimidade. Ela é ali a coisa mais que está ali solidificando mesmo, e que ela cresce com a intimidade. Então, tem que ter todo esse cuidado mesmo, gente. É isso.